Cortes. Por causa dos mortos. E nem tatuagens em si mesmos. Eu sou quem? Eu sou o Senhor. Se nós perguntássemos a Deus, Senhor, posso fazer uma tatuagem? Era isso que Deus responderia para nós. Aí o povo diz assim para mim, irmã Eva, pastor, o livro do Levítico está no Velho Testamento. As leis foram abolidas, não vale nada mais hoje. Irmãos, se ela não valesse, ela não estaria aqui. Se não valesse, não estaria aqui. O povo tem que parar de ser ignorante e achar que o Velho Testamento não vale nada. O Velho Testamento ele é alicerce do Novo. Tem como se construir uma casa sem fazer o alicerce primeiro? Não. A lei, ela continua valendo até hoje. Tá, irmãos? Nós andamos pela graça. Nós andamos pela graça. Mas nós temos que observar a lei. Por quê, irmãos? Para a gente não sair fazendo o que a gente bem entende nas nossas vidas. Para a gente não sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito, achando que nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Livre-arbítrio nós temos com relação às coisas de Deus. É o livre direito de escolha. Eu sigo a Deus se eu quiser. Eu adoro a Deus se eu quiser. Eu tenho o direito de escolher se eu quero Deus na minha vida ou não. Mas pastor, como é que pode isso? Como é que você pode provar isso? Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20, né? Eis que estou à porta e bato. O que o Senhor está falando na sequência? Se abrir, eu entrarei. Então quem vai decidir se vai abrir a porta é você. Sou eu. Quem vai decidir se vai abrir a porta sou eu. Se abrir a porta, eu entrarei. Se não abrir, eu vou ficar aqui fora. Está entendendo, irmãos? Então quem decide se quer Deus na sua vida é você. O pastor tem que pregar o evangelho, a verdade. Mas pastor não tem poder para levar ninguém para o céu. Quem leva para o céu é Jesus Cristo. Quem dá a salvação é a graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos. E quem instituiu a graça é Cristo. Então, não fazer no nosso corpo nenhum tipo de incisão, corte, por causa de nenhum outro. E nem tatuagem. Está sendo bem claro, meu amigo. Eu sou o Senhor. Por que eu estou enfatizando isso, irmão? Tem que ficar claro de que eu não estou falando o que eu quero. Eu não estou falando o que eu acho. Estou falando o que está aqui. E qualquer coisa que se fala a respeito de Deus, se não estiver em concordância com o que está aqui, é mentira, é enganação, é gente querendo entrar pela janela. E nós temos que entrar pela porta. Tudo que eu falar a respeito de Deus tem que estar embasado aqui dentro. Se estiver fora daqui, é mentira, é enganação. Tudo que você vai falar sobre engenharia tem que estar de acordo com os moldes da engenharia. Senão não vai dar certo. Por isso tem muito prédio caindo por aí pelo Brasil afora. Se tudo que eu for falar sobre a medicina não estiver de acordo com a literatura da medicina, eu vou estar falando besteira. É por isso que tem muita gente que morre nos hospitais e por erro médico. Se tudo que eu for falar sobre agricultura estiver fora dos conhecimentos dos agrícolas, dos agrônomos, melhor dizendo, vou estar falando besteira. É por isso que tem tanta terra improdutiva e sucateada por aí. Então, se eu for falar alguma coisa sobre mecânica e tiver de forma contrária aos conhecimentos da mecânica, eu vou estar fazendo besteira. Então, cada área ela é coerente com o ensinamento daquela área. E com relação a Deus, o homem mais sábio do planeta
caneta. Ele pode lançar a tese que ele quiser, no livro que ele quiser escrever, no filme que ele quiser gravar, na música que ele quiser compor. Mas se estiver falando a respeito de Deus e não estiver de acordo com o que está aqui, é enganação, é mentira e não vai edificar a vida de ninguém. Eu preciso deixar claro isso. É muito bem claro quando no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 14 até o versículo 22, Mateus, capítulo 10, versículo 14. Vou pedir para a irmã Manuela me ajudar. Amém, irmão? Mateus, capítulo 10, no versículo 14. Manuela, vou fazer um negócio bom. Eu vou ler os pares e você lê os ímpares. Tá bom, filho? Me ajuda então, tá bom? Eu vou começar aqui. Mateus, capítulo 10, versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá menos em os parentes dele, Sodoma, Gomorra, do que para aquela cidade. eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 17. Acuidarai-vos, porém, os homens, porque eles entregarão aos Sinédrios, minérios e aos senderos nas suas sinagogas, né? Os açoitarão nas suas sinagogas. 18 diz assim: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 19. Mas quando vós entregarem no mundo, ter cuidado com o que haverá de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haverá de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O irmão entregará à morte, o irmão o pai e o filho, Deus se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja bem, irmãos, ao dizer isso que nós estamos falando aqui hoje, ao apregoar isso que nós estamos apregoando aqui hoje, nós traríamos para nós uma contenda tal, porque muitas pessoas aí fora não concordariam com isso, não aceitariam isso. Porque muitas pessoas querem marcar suas carnes, seus corpos, modificar os seus corpos. Mas para que eu vou modificar aquilo que Deus fez e que já é perfeito? Qual a finalidade de modificar aquilo que Deus fez e que é perfeito? Porque quando nós fomos feitos pelo Senhor, fomos feitos à perfeição de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos perfeitos. Aquilo que, a forma que deveria ser feita, já foi feita. Não tem que mudar mais em nada. Mas tem aqueles casos que requer uma cirurgia corretiva, por esse motivo, por aquele. Amém, irmãos. Que se faça essa cirurgia. Não sou contra. Não
que traz desconforto para a coluna. É uma questão de saúde. Ela lá e reduzir. É uma questão de saúde, está causando defeito na coluna dela. Mas o que poderia fazer com que houvesse essa alteração se Deus fez um corpo perfeito? Quando Deus fez o homem, não havia a poluição que existe hoje. Não havia o estresse que existe hoje. Não havia a situação adversa que o mundo nos oferece hoje, em função da evolução, tanto do homem como da humanidade. Então o que acontece? Tem certas pessoas que têm seus hormônios alterados, e isso traz algum tipo de alteração. Foi erro de Deus? Não é erro de Deus. É consequência do avanço da humanidade. Porque antigamente o ar era puro, hoje o ar é poluído. Antigamente a água do rio você podia chegar lá e beber, hoje não pode mais. Entendeu, irmão, o que altera? Então o homem é obrigado a tomar remédio, o homem é obrigado a comer uma comida que é tratada com agrotóxico. Então modificou tudo. Então existem algumas alterações que acontecem no corpo humano. Mas se cresceu demais, está trazendo prejuízo para a saúde, que se faça uma cirurgia corretiva. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Mas se nasceu com o olho defeituoso e precisa de uma cirurgia para corrigir. Amém, irmãos. Necessidade. Agora, por vaidade. Entendeu? Salomão fala assim, vaidade, tudo é vaidade. E toda vaidade será consumida. Está entendendo, irmão? Vai cada negócio? Então tem gente que vai lá e sai modificando o corpo assim a esmo. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Porque hoje, nós vivemos o hoje, mas e amanhã? Nós não sabemos o que está reservado para nós amanhã. Pastor, mas tem a mulher que ela quer colocar um adorno de silicone. Irmão, é um particular de cada um. Se ela se sente infeliz daquela forma, e se o Espírito Santo de Deus não constrange ela, e ela quer fazer, bem, eu não sou contra. Mas que ela faça de uma forma decente, não para sair para ele exibindo as partes que botam o pessoal na situação de pecado. Está entendendo? É para uma satisfação pessoal, para ela, para o esposo dela, para a vida conjugal dela. Amém. É um particular de foro íntimo do casal. Mas que seja feito com decência aqui fora. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Me ajuda, irmã Valéria, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta a Coríntios, aos Coríntios, 6, 14. Por favor, meu irmão. Não vos prendeis a um jugo desigual com os fiéis, porque sociedade tem a justiça, com a injustiça é que comunhão tem a luz com as trevas. Vamos de novo, repete comigo, por favor, irmão. Não vos prendeis a um jugo desigual com os fiéis, com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. comunhão tem a luz com as trevas. E que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, o que o Senhor está falando aqui? Que uma vez que nós aceitamos Jesus, e nós aceitamos a sua lei, que nós não venhamos andar conforme andávamos quando éramos ímpios. Porque nós fizemos uma escolha. Então, as coisas que eram negras na nossa vida se tornaram luz. Deus transformou. Então, nós não podemos concordar com a
igual. Porque nós temos um limite, mas o mundo não tem. Isso nos traz uma prisão? Não, nos traz a libertação. Porque nos livra da consequência daquele ato. Já o mundo que acha que é livre para fazer o que quiser, quando vir a consequência daquele ato, aí ele vai ver que a verdadeira prisão é onde ele está. E não quando ele anda conforme a vontade de Deus. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nós somos luz hoje. Não temos mais que agir como agiríamos se estivéssemos nas trevas. Provérbios capítulo 16, no versículo 1, irmã Eva, me ajuda? Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 1. Louvado seja Deus. Provérbios é depois de Salmo, tá, meu irmão? Salmos e Provérbios. Capítulo 16, versículo 1. Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 1. Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 1. Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 1. Achei aqui, ó. Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 1. Amanhã vai ler para nós. Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Olha o que Deus está falando. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, né? Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos. Olha o que diz no livro de Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 em diante. O Senhor fez tudo para um fim, sim, até ímpios para o dia do mal. Viu? O Senhor fez tudo para um fim, e os ímpios para o dia do mal. Amém? No livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27. No livro do Gênesis, no capítulo 1. Lá, me ajuda, irmã Kézia, por favor. Irmã Raquel vai me ajudar, não vai? Então, irmã Kézia, me ajuda, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Me ajuda aí, irmã, por favor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem não tem que modificar nada. O que o homem necessitava, Deus já fez. A obra de Deus já foi completa. Não precisa mudar mais nada. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim. Ajuda aí, irmã Valéria, você achou? Não sabeis vós que sois o templo
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Agora veja bem o que ele continua dizendo aqui, ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Entendeu o que é o negócio, irmão? Tem pessoas que pensam que são sábios demais, entendidos demais, e saem apregoando as coisas de qualquer jeito. Sabe a que me remete esse texto aqui? Olha o que me remete esse texto aqui. A irmã Eva, ou a irmã Valéria, ou a irmã Manuela, trabalha sol a sol. Sol a sol. Junta o dinheirinho suado. Vai lá e constrói, compra um terreno e constrói a casa dos sonhos. Entra dentro dessa história. Constrói a casa dos sonhos. Imagina aí a casa dos seus sonhos, irmãos. Imagina aí. Fecha os olhos assim, imagina a casa dos seus sonhos. Imagina assim. A casa dos seus sonhos. Imagina ela aí. Imagina. Olha, faz de conta que você está vendo ela agora. Imagine você entrando nela agora. Abriu a porta da sala, entrou. Olha que sala linda. Olha que coisa maravilhosa. Pintada com aquela tinta que você tanto sonha. Olha o sofá que está na sala. Imagina isso, imagina aí no seu coração. Agora imagina que você sai para trabalhar e o seu filho ou o seu vizinho vem e picha a parede da entrada com tinta e joga pedra na vidraça e joga ovo podre na parede que você pintou com tanto carinho. Vai chatear ou não vai? Vai entristecer ou não vai? Assim é o Espírito Santo. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Quando nós fazemos isso na nossa carne, nós estamos depredando o templo, a morada do Espírito Santo. Nós estamos pichando a morada do Espírito Santo, a casa que ele escolheu para morar. Entendeu, irmãos? Imaginou um negócio? Aí você constrói uma casa com tanto sacrifício, com tanta luta, adorna ela, fica linda, você pinta ela, fica linda. Aí vem o cidadão e picha ela, joga a pedra na vidraça, quebra tudo. Olha a situação que o Espírito Santo de Deus ele fica. Ele sente, ele chora, ele se entristece. Entendeu o negócio? Agora vamos lá. No capítulo 6, versículos 19 e 20 diz assim, ó. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito que ele apanha o sábio na sua própria astúcia. No 20 diz assim, ó. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Amém? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Olha a seriedade da coisa. Aí vem pessoas e falam assim, não, o crente pode fazer tatuagem, o crente pode botar piercing, o crente pode fazer, o crente pode acontecer. Não pode, irmão. Porque nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio quando nós entramos na casa do Senhor e entregamos Ele nossa vida. O nosso livre-arbítrio nós entregamos nas mãos dele. O nosso livre-arbítrio nós usamos com toda a sabedoria que pode existir.
Aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17, vou pedir para a irmã me ajudar, a irmã Kézia. Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Opa! Tem um negócio aí que é interessante. Eu gostei desse negócio. Como é que é o negócio, irmão? Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Pois traga no corpo as marcas De Jesus. de Jesus. A marca que nós temos no corpo são as marcas de Cristo. Não as marcas de Satanás. Não as marcas que não vai servir de nada para nós. Mateus capítulo 24, no versículo 35. Vou pedir para a irmã Manuela me ajudar. Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Olha aí. Para quem acha que o Velho Testamento passou, para quem acha que o Velho Testamento não vale mais para nada, não serve mais para nada, está aqui. Repete a mim, por favor, filho. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí, para quem acha que o Velho Testamento não vale nada, não sou eu que estou dizendo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Né? 1 Samuel, capítulo 22. Meu Deus. 1 Samuel, capítulo 22 e 23. 1 Samuel, capítulo 22 e 23. Bom, vamos pular aqui esse 1 Samuel 22 e 23, porque é muito longo e vai fazer a gente extrapolar o tempo, amém? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pular para o livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27. Apocalipse, capítulo 21, no versículo 27. A saber, Apocalipse é o último livro da Bíblia. 21, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vou voltar um pouquinho atrás, vou pegar aqui o 25 também, né? E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Ele está falando, né? E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque sua glória de
17. Para fechar. Já estamos ultrapassando, já estamos chegando no final, né? Provérbios capítulo 11, versículo 17. Provérbios capítulo 11, no versículo 17, a palavra do Senhor diz: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Vou repetir de novo. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Amém, irmãos? Piercing e tatuagem, coisa perigosa e abominável ao povo de Deus. Aí, irmãos, eu vou entrar num mérito agora que a gente precisa ser sábio. Como diz o apóstolo Paulo, que a gente não seja ignorante quanto às coisas de Deus. Se eu vim para a igreja, mas não tinha tatuagem, Deus não vai me perdoar? Sim, vai. Deus não vai mudar minha vida? Sim, vai. O Espírito Santo de Deus não vai habitar em mim porque eu tenho tatuagem? Sim, ele vai habitar em você. Mas depois que você se converteu, que fique só aquelas que você já tinha. Não me faça mais. Depois que se converteu, acabou a vida de tatuagem, a vida de piercing. Você não deve sentir prazer nisso mais. Porque o seu prazer tem que estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Porque agora é convertido. É pecado? É pecado. Mas se eu me arrependi e me entreguei ao Senhor, Deus, Ele pegou aquele meu pecado, colocou no mar do esquecimento, me deu perdão, me trouxe para a casa dele, me deu um novo cântico, ou seja, me deu uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de falar, e Ele mudou tudo. Agora, então quer dizer que, mesmo que eu fiz, ou que eu tenho o meu corpo tatuado, se eu aceitar Jesus, eu assim serei salvo? Sim, será salvo. Porque o poder de Deus é muito maior. A graça de Jesus Cristo, de Deus, é muito maior do que o peso do pecado da tatuagem. Onde ele mudou o pecado, supermudou a graça. Quando Deus entrou, Ele perdoou e mudou, acabou. Esquece isso. Só que é o seguinte, onde é que está o pecado maior? Depois que eu aceitei Jesus, que Jesus mudou a minha vida, eu vou lá no mundo e me encher de tatuagem, me encher de piercing. Aí, meu irmão, aí o negócio fica feio. Sabe por que eu digo isso? Porque no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, quando eu era pecador, que eu ignorava as coisas de Deus, eu não conhecia as coisas de Deus, eu cometi aquele pecado. Mas agora eu sou convertido no Senhor. Então eu não posso mais cometer aquele pecado. Aquele que eu fiz antes, no período da ignorância, é perdoado. Porque eu não conhecia a lei. Eu não conhecia a palavra. Eu não conhecia o amor de Deus. Mas aí ele diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Ou seja, se arrependeu e se entregou ao Senhor, acabou aquele pecado. A tatuagem vai continuar lá, mas não vai trazer prazer nenhum para mim. Mas aquele ali já foi esquecido por Deus. Portanto, tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disse o Deus sentença a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns
escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher de nome Damaris, e com eles outros. Nova criatura é. Então, aquilo que foi feito no tempo da ignorância, se houve um arrependimento e houve uma entrega ao Senhor, aquilo foi esquecido por Deus, embora esteja marcado na carne.